Um prazer continuar aqui com a Tarrafa Express, o bate-papo dentro do Festival Tarrafa Literária, promovido pela Lei Aldir Blanc e um apoio da Secretaria do Estado da Economia Criativa. A pandemia possibilitou e acabou sendo um caminho aí de apoio através de editais, né? E a gente foi contemplado por realizarmos o Festival Literário Tarrafa há 13 anos. A gente foi contemplado para realizar uma edição especial intitulada Tarrafa Express. E eu tenho o enorme prazer de trazer aqui um grande parceiro, amigo, escritor, jornalista, cronista, tem um monte de mais coisas aí que ele vai contar pra gente, que é o Francisco Reginaldo de Sá Menezes, o Chico Sá. Chico Sá, bem-vindo à Tarrafa Express. Salve, Zé! Parabéns aí por ter mantido nos ares a Tarrafa, né, nesse novo formato, mas o importante é fazer. Viva a Lei Aldir Blanc, e viva a memória de Aldir Blanc também, né? O Aldir Blanc, cronista, compositor, artista de marca maior do Brasil. Que achado, né? Também evocar o Aldir Blanc. Espero que, ao falarmos tanto o nome dele, também seja um fosfosol aí em torno um remédio para a memória, né? Em torno da obra do Aldir Blanc, né? Não, maravilhoso. Era o nome certo para essa hora de sufoco, né, da classe artística no geral. Não teria nome melhor do que do velho Aldir Blanc. Agora eu vou fazer, Chicão, aquela coisa dos movimentos obrigatórios do solo, sabe? Aquela coisa ainda motivado pela Olimpíada aqui. Vou falar um pouquinho da tua carreira aqui pro pessoal que está nos assistindo. Então, Chico Sá nasceu no Crato, Ceará, em 62. Começou a carreira de jornalista no Recife, repórter investigativo, aliás, ganhador de prêmio ESSO, né, Chico? Também como... Sim. Eu era um homem sério, rapaz. Rapaz, vamos. Eu quero o Chico sério hoje, quero o Chico sério. Colunista da Folha, trabalhou como comentarista também em programas de televisão, Cartão Verde, Saia Justa, TV Folha. Tem uma coluna importantíssima no El País. E o Chico também é autor de vários livros. Eu lembro dos primeiros livros do Chico em parceria com a Pink Weiner, da editora do Bispo, né, Chico? E outros livros ainda numa fase romântica aí, da literatura que o Chico também vai falar. Tem livro pela editora Record, pela editora Três Estrelas, Fina Flor, Dulcinea Catadora, que são projetos lindos que o Chico pode falar um pouco também. Casa da Palavra, Objetiva, Companhia das Letras, Alfaguara e até uma editora praiana chamada Realejo. Mas não vou falar muito da Realejo, não. Não precisamos. Tá aqui, Chico ó. também tem. Aqui, olha aí, rapaz. Olha que jabá. Tá debaixo do Padre Cício, ó. Ah, rapaz, é isso que tá me protegendo. Mantenha a proteção, Chico Sá. Cara, é importantíssimo. E o Chico, além, tudo em torno do texto, né? Tem incursões também por cinema e música, né? E é isso mesmo, Chicão? O texto é o teu grande companheiro? É por aí que a gente pode começar a nossa conversa? Eu acho, Zé, que digamos que é a minha posição, é onde eu jogo mais confortavelmente, né? Eu acho que eu sou um cronista, né? Às vezes eu me meto com ficção, tem o Big Jato, que é um romance, tem uns contos, mas eu acho que a minha camisa no jogo é a de cronista. Eu sou um escritor da crônica, da velha crônica brasileira. A partir do meu texto, claro que tem 1 milhão de chamados, tem cinema, tem essa coisa de televisão, mas qualquer chamado é por conta do que eu escrevi como cronista, né? Então, a camisa de titular é do cronista.
E em linhas de, como se fosse uma crônica, Chico. É definível a crônica como se fosse um verbete assim? Você consegue dar uma forma para a crônica? Ou você acha que a crônica ela é que nem um vírus que vai tendo mutação? Não, acho que a crônica é um PF ali, é um prato feito da literatura brasileira, né? É uma espécie, sempre foi meio uma espécie de primo pobre da literatura, não, digamos que não tem a glória nem o glamour do romance, mas em contrapartida, é o gênero mais lido, é o gênero mais formador de leitores, né? É o gênero mais popular. Então, ela tem essa. O Antônio Cândido, o velho crítico Antônio Cândido, dizia que é a literatura ao rés do chão. Não espere ganhar um prêmio Nobel sendo cronista, mas, em compensação, espere ter milhões de leitores. Você tem essa bela contrapartida de fazer um texto de comunicação rápida, o texto que comunica ali o assunto da semana para o teu leitor. Então, tem essa... Não é digamos, a grande glória literária, mas é um gênero ainda mais popular, mais formador de leitores, né? Então, tem essa bela contrapartida. Você falou que se você se coloca na velha crônica brasileira, né? Você se coloca nela, apesar de você não fazer parte, você evoca também, você bebe nessa fonte, né? Uma vez lendo aquele livro da organização acho que é do Morricone, as melhores crônicas do século, pela editora Objetiva, ele arrisca ali dizer do nascimento da crônica ser através do Lima Barreto. E eu já ouvi também gente derrubar essa história, dizendo que a crônica não é brasileira. A crônica brasileira é que nem o futebol brasileiro? Mas não é daqui? Zé, eu acho que o Brasil conseguiu fazer uma crônica brasileira, mas obviamente não é brasileira, né? Você tem os relatos de cronista desde desde que houve a primeira navegação. Você tem os relatos, a crônica de viagem, né? A crônica de costumes, espanhola, que é antiquíssima, espanhola ou portuguesa. Mas eu creio que no Brasil ela ganhou esse formato mais curto, ou muito lírica, ou com muito humor. Então, eu acho que a gente inventou uma conversa própria em matéria de crônica. A gente tem esse lero-lero brasileiro, é como se fosse uma cerveja com um amigo. Então, isso ganhou um formato literário. Aí você pega de Machado. Eu acho que o que resultou nisso foi uma mistura de cronistas que deram nesse formato. Você começa com Machado de Assis, que já fazia ali esse texto leve, curto, sobre um acontecimento da semana. Aí você vai para o Lima Barreto, passa pelo João do Rio, aí você cai na turma que eu acho que quem consolida esse formato que a gente convencionou chamar a crônica brasileira, né, para valer, a turma ali que vem com Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, um pouco depois a Raquel de Queiroz, aí vai. Até você chegar hoje na Cidinha da Silva, no Antônio Prata, no meio do caminho você passa por Antônio Maria, Clarice Lispector, mas eu acho que a gente chegou. Existe um texto, um tipo de texto que ele é muito brasileiro. É resultado dessa turma toda aí, né? Sim, sim. Então quer dizer que, por exemplo,
pelos relatos de viajantes, a carta do Pero Vaz de Caminha pode ser entendida como uma crônica? Claro, tá ali estaria ali no arquivo dos grandes cronistas. Aí você vê ali, é um relato gigante, barroco, como a linguagem da época. Não é essa crônica brasileira, mas é uma crônica de viagem. Sim. Mas acho que hoje dá para dizer tranquilamente, aí eu tenho meus avalistas, como Humberto Werneck, Joaquim Ferreira dos Santos, que também fizeram muitas antologias da crônica brasileira. Hoje dá para dizer com muita tranquilidade que existe um modelo, existe uma crônica brasileira, ora muito humorada, ora muito lírica, né? Dependendo do cronista, de quem escreve. Mas hoje é um gênero brasileiríssimo, dentro desse formato que a gente está tratando aqui. E é incrível como as abordagens delas são múltiplas, né, Chico? Por exemplo, eu lembro de uma crônica que eu gosto de citar, de lembrar do Machado, do Machadão, chamada A Tabuleta. Acho que estava naqueles bons dias, né? Que ele fala exatamente sobre os rumos do Brasil sendo definidos, às vésperas da definição entre a escolha entre a chegada da República e o fim da monarquia, né? E ele usa um episódio da confeitaria, né, para dar uma opinião dele até, e ele descobre o jeitinho brasileiro através de um personagem português, né? Você lembra dessa crônica? Que aí quebra a tabuleta. É incrível, né? Isso o espírito. Por isso que eu acho que vem lá desde o. Eu acho que Machado é o marco ali, na mesma época, você tinha o Zé de Alencar batendo a mesma bola ali, né? Fazendo. Eles chamavam até mais de folhetim do que de crônica, que era normalmente numa página de domingo do jornal, que vinha um grande escritor com um assunto mais leve, ou tentando ler a política, ler a realidade através da tabuleta da confeitaria. E isso já era puro espírito da crônica de hoje, né? E o Machadão se controlou, ele foi elegante nessa crônica porque ele torcia pela monarquia, né? Porque ele desfrutava de um prestígio ali na família imperial, né? do Dom Pedro II e tal. E ele usa ali, ele descobre o jeitinho brasileiro através de um Portuga. É genial. Quem tiver curiosidade depois vai pesquisar a tabuleta do Machado de Assis e descobrir o que a gente está falando. E, Chicão, e vindo para cá, é claro que a crônica ela está sofrendo alterações por conta dos veículos, da rapidez das redes sociais e tal. E hoje tem o personagem lacrador, né, Chico? Que parece que é aquele cara, não sei se foi o Paulo Roberto Pires que escreveu, que eu adoro também o trabalho dele, que é o lacrador é tipo aquele cara que quer dar o argumento, mas ele pega e depois bate a porta correndo para ninguém mais falar com ele. Ele quer dar uma palavra. Como é que você... E você habita fortemente, profissionalmente também com teus textos, né, no meio digital. Como é que você vê essa mutação, ou se há essa mutação da crônica? Como é que ela te afetou, Chico? Eu acho que a gente vive, não é... Acho que pelo menos aí de 2010 para cá, que ficou mais patente a história da lacração, a própria importância das redes sociais, né, do cronista estar também um pouco com o pé nas redes sociais. Eu acho que a crônica passa por algumas mudanças e tal, mas eu acho que resiste a velha crônica lírica ou de humor. Acho que são versões tão clássicas assim que resistem até mesmo a essa era da lacração que a gente está vivendo, Zé. Eu acho que é muito de quem contrata, é muito da obrigação que o cronista tem um pouco hoje de gerar cliques para as páginas. Você trabalha num portal,
ou numa versão online de jornal, você tá ali na engrenagem, você está ali fazendo parte dessa roda mais industrial, e é exigido do cronista que o cara dê audiência, que haja cliques na história dele. Então, eu acho que isso naturalmente leva a crônica para um modelo mais apelativo, com teses mais fortes, mais ligada ao acontecimento do dia, mais ligada à briga esquerda-direita. Então, eu acho que isso é muito uma obrigação, é mais uma obrigação comercial e que acaba tendo implicações para a crônica do que outra coisa, assim, sabe? Mas acho que modifica um pouco o texto em alguns momentos, mas segue sendo uma crônica de amor, uma crônica de humor, sabe? Segue sendo a tabuleta do Machado, de alguma forma. Sim, sim. Não tem grande novidade nisso. E você, e essa audiência que é metrificada pelos cliques e tal, te afeta também emocionalmente, Chico? Quando você vê que uma crônica sua demorou para decolar, você fala, pô, será que eu fui muito sutil? Eu vou voltar lá a escrever mais agressivo essa porcaria. Sim, eu acho que agora eu escrevi até um texto sobre essa discussão eu acho que a crônica brasileira, quem está, todos os meus colegas, meus amigos e amigas cronistas, passa um pouco por essa crise de achar que está perdendo um pouco do lirismo ou do humor em nome dessa obrigação do clique, em nome dessa obrigação de ser mais quente, de estar mais colado na polêmica do dia. A gente vive esse drama, Zé. Isso é um drama real que a gente vive. Poxa, se eu escrevo, se eu sou mais romântico, lírico, ali, se eu vou mais numa pegada Paulo Mendes Campos, isso vai ter leitura no dia que o Bolsonaro anuncia mais um golpe, nesse golpe permanente, nessa loucura, com esse noticiário tendo uma polêmica a cada 10 minutos. Esse feitiço do tempo, né, Chico? Parece feitiço do tempo. É dramático para o cronista, porque, bem ou mal, a gente está na engrenagem. Você faz parte. Quem encomenda, e o cronista vive de encomenda, quem encomenda a tua crônica são os portais, os jornais que estão nessa grande engrenagem e nessa disputa pelos cliques. Uma disputa de audiência como a gente nunca teve na vida. O cronista nunca teve nesse bolo, né, nessa disputa. Então, óbvio que influencia, mexe com o seu texto. Você fica receoso de escrever uma coisa mais lírica, mais romântica, escrever uma crônica de amor, diante dessa bagaceira política que a gente vive. Então, isso mexe muito com a escolha do tema, Zé. Mas é tão maluco que é surpreendente. Às vezes eu mando ali uma crônica mais de comportamento, fora da polêmica do dia, e tenho como surpresa uma maior audiência. Então, não dá para dizer assim, para ter 100% de certeza o que vai ser mais lido ou menos lido, mas a gente é um pouco escravo da polêmica. E as pessoas podem estar também com fome também de um prato diferente, né, Chico? Porque é tanta pancadaria que acaba até ficando anestesiado, né? De tanta notícia bombástica diária, né? Perfeito. Tem sempre foi muito a missão do cronista, dos jornais, desde os velhos jornais lá do Rio de Janeiro, onde assim, reinou digamos, onde aconteceu uma era de ouro da crônica brasileira, ali nos anos 50, 60. O cronista sempre entrou nos jornais um pouco com essa missão, com essa tarefa de aliviar para o leitor.
O leitor tinha passado pelo sangue do noticiário policial, pela porrada da política, pela guerra, pelo acontecimento internacional da guerra, e o leitor chegava no cronista para dar uma relaxada, para pegar um chopp ali, para pegar um chopp e refrescar a cabeça. Então, eu creio que a gente possa voltar a ter um pouco essa utilidade, essa função agora, Zé. Por isso que vez ou outra, eu arrisco uma crônica na contramão total, apostando nesse leitor, apostando nessa como uma janela, um refresco para o leitor. Para pegar um ar, né? Pegar um ar fresco. Exatamente. Sem máscara na frente da face. Por favor, né? Uma brisa ali da Baixada. Já ouvi rumores de que Chico Sá ameaça qualquer dia aportar por essa cidade praiana e ficar, hein? Essa é uma ameaça permanente, assim, é um destino que eu vou ter que cumprir um dia, Zé. Eu e a Larissa sempre namoramos essa beirada de mar. Aí mora o meu time, né? Mora o meu time. Eu nasci lá no Ceará, mas meu time já morava aí, então... Seria o seu guia aqui de oportunidades de imóveis em Santos. Boa. Não, vamos segurar essa onda. Vai. Uma vez você estava falando sobre as questões das crônicas fora da rotina, da notícia obrigatória do dia, né? Eu estava lendo uma vez o livro de artigos do Sérgio Augusto, o Lado B, e ele falava com saudade de uma época que você podia pegar a capa do caderno de cultura, de variedades de um jornal, e dedicar o assunto para a hierarquia da família de leões. E aí você fala, hoje o jornal, o caderno de variedades ele acaba quase que obrigado a olhar para os press releases, né, Chico? Da indústria cultural, que é uma mandatária aí desses cadernos, né? O resenhista lá, ele está nessa... se o cronista de humor está, imagina o resenhista de livros ou de discos. Ele está na encruzilhada que tem Amazon, que tem os grandes impérios de vendas, ele está no meio das grandes redes das grandes casas editoriais. Então, nunca esteve tão dependente dessa engrenagem, né? Por mais que o cara, ali a pessoa física de cada resenhista, eu falo resenhista porque praticamente você não tem mais o exercício da crítica. Você tem numa página ou outra de internet, ou num suplemento ou outro, sei lá, no suplemento Pernambuco, no suplemento de Minas Gerais, ou no rascunho do Paraná. Você não tem mais o exercício da crítica. Ele desapareceu dos cadernos de cultura, né? Você tem a resenha, aquela resenha mais rápida. E por mais que haja independência e boa vontade do garoto ou da menina lá que acabou de entrar no jornal e que vai fazer esse serviço no caderno cultural, ela ou ele, seja quem for, está plantada no meio dessa engrenagem, né? Não tem como fugir. E faz uma falta tremenda o formador de opinião que olha exatamente para a peça cultural, né? Peça, eu digo, para o filme, para a peça de teatro, para o livro. E a gente hoje está com uma enxurrada, vamos dizer assim, de influencers, né? Nada contra, legal, vamos lá, mas esse rarear desse crítico de cultura, né? Que olha, que disseca o produto cultural e dá para o leitor essa certeza ou essa vontade, né? De ler, de descobrir um filme, tá me fazendo falta, eu como leitor também. Sim.
né? É importantíssimo, assim, isso a- a- poderíamos ter toda essa história hoje, 1 milhão de influenciadores, 1 milhão de gente remunerada ou não nas redes sociais para influenciar a compra de livro, disco, produtos culturais em geral, tudo bem, sem problema nenhum. O grave é que perdemos os guias ou esses leitores que eram os críticos o cara viu todos os filmes de uma determinada época. Ele tem uma leitura, ele tem um repertório. Sim. Ele vai escrever Tem o sobre peso, aquilo né? com muita propriedade. Ele vai ele é um orientador quase espiritual teu, né, na tua leitura. E E, isso a gente e, perdeu. e tem o peso realmente da construção dele em torno do tema, né? Não é o peso de seguidores, né? Tá complicada essa relação entre volume de seguidores e isso ser o peso, né? E eu discuto até de uma forma em resmungos, né? Com os meus filhos, né? Eu tenho 3, né? E aí eu falo, mas o que essa pessoa faz? Quando ele fala, não, mas ela tem X milhões de seguidores. Tá, mas qual é a produção? O que é, né? Eu quero saber, eu quero conteúdo, eu quero que essa pessoa me convença realmente, né? E, e eu tô para ver um booktuber cornetar uma obra, também acho raro, Não, não existe. né? É, Então, porque na maioria deles, eles são remunerados, inclusive eles são muito. Eles jogam muito limpo nesse sentido. uhum, Tem alguns que têm, inclusive, tabela. sim, Falar bem mostrando a capa é tanto, fala bem meia hora é tanto, 5 minutos é outra, fala bem da editora, do autor, do pacote completo é tanto. Eles têm, inclusive, uma tabela. Alguns têm a tabela para isso. E, e a maioria joga, inclusive, aberto com o público. Olha, sabe que cobram por aquele serviço. Como também tem o resenhador de livros na Amazon, por exemplo, tem muita gente que entra remunerado para comentar o livro, gerar uma nota positiva e um comentário positivo. Tem, assim, uhum, isso tudo foi muito profissionalizado sim. por essa cadeia toda, né, do influenciador, dos seguidores, etc. Criou-se quase uma moeda à parte ali para o mercado cultural. E no mesmo momento que a gente perde quase por inteiro a crítica literária, a crítica de cinema, Uhum. de teatro, né? Isso desapareceu. Seria legal, no mínimo, os dois mundos, né? Sim. E eles saudáveis, os dois, né? E eles estimulados e gente fã, ser fã também desse crítico, né? Agora vamos falar do mundo antes dessa coisa toda da internet. Chico, a tua primeira memória como leitor menino lá no Crato, me fala o que te vem à memória, as tuas primeiras incursões, assim, a tua descoberta da literatura. Cara, foi muito. Eu devo muito, Zé, assim, que a minha família é uma família ali de pequenos agricultores do interior do Brasil, no meu caso, do sertão do Ceará. Então, nunca foi uma família ligada a livros, ao universo. Meus pais estudaram um pouco, tem essa educação formal, eles têm pouco, porque, em compensação, tem uma outra educação incrível de moradores do mato, da roça, mas não falando da educação formal, de serem leitores de livros, digamos que é um ambiente que nunca existiu na minha família. Eu descobri os livros, assim, eu devo tudo nesse sentido, ter virado leitor, escritor, cronista, etc., a um professor, ali ainda no começo, no primário, o Geraldo Bilé, que hoje mora no Mato Grosso.
a esse cara que eu devo toda a história, toda a largada como leitor. Ele que me deu os primeiros textos, inclusive crônicas, né? Textos curtos, e foi alimentando e que sentiu que eu gostava de leitura, e ele é que me encaminha ali para o mundo como leitor. Depois do que ele trouxe, assim, eu virei um leitor ali consolidado muito cedo, mesmo lá no interior do mato. Mas esse cara, ele tinha uma visão muito cosmopolita do mundo, ele já tinha morado em várias regiões do Brasil, aquele cearense que já havia corrido o mundo e tal. E eu devo as primeiras letras, tudo a esse abençoado professor. E você falou já isso para ele? Ele sabe de tudo isso. Já Você agradeceu? Sim, eu já falei, já me comuniquei com ele. A minha mãe acabou encontrando um contato dele, um primo que leva. Até porque lá nesse lugar que estou falando, que é Santana do Cariri, é todo mundo mais ou menos primo, né? Então a gente conseguiu chegar até ele. A gente já teve um contato recente e sim, não, falei, agradeci, renovei o agradecimento. E a partir desse caminho como leitor, orientado por um grande professor, você sai daquela região e você vai para onde depois, Chico? Eu saio de Santana, eu vou para passo por Nova Olinda também, que é outra cidade pequena, e aí já vou para uma metrópole que é Juazeiro do Norte. Aí já era uma coisa metropolitana. Na época já era ali estamos falando do começo dos anos 70, já era uma cidade com quase 100 mil habitantes e tal. E de Juazeiro eu vou para o Recife. A trilha é essa: Recife, Brasília, São Paulo, um período no Rio e de volta para São Paulo. É essa a romaria. E em Brasília você estava muito ligado à política, no sentido do jornalismo, né? Brasília eu já era jornalista, já havia me formado em jornalismo, já tinha iniciado a minha trajetória no jornalismo no Recife. E em Brasília eu estava na Editora Abril, na revista Veja, já tinha uma história como repórter de política. E lá você fez o jornalismo investigativo também, que você teve uma grande reportagem lá de descobrir um Bataclan lá em Brasília, não era, Chico? Que você entrevistou uma... Aí já é mais aí já é na Folha. Mas começo dos anos 90, no governo Collor. Tá. Digamos que foi o meu período mais metido mesmo assim na reportagem investigativa, durante aquele rolo todo do Collor, do PC Farias. É nesse período aí que acontece essa história. E você fez quase que um jornalismo... Você não fez jornalismo gonzo aí, né? Porque você ia ter que experimentar muito na linha Hunter Thompson. Digamos que o manual, a escrita não era gonzo, porque o manual não permitia, né? Sim. A Folha ou qualquer outro jornal tem aquela linguagem séria para a família brasileira. Então, mas digamos que a apuração, a investigação era um pouco gozo. Mas, a pessoa física, inteiramente, para voltar a fazer essa diferenciação entre a física e a jurídica, a pessoa física era inteiramente gozo. Tá. E eu queria agora fazer uma pergunta que, na verdade, é um lamento. Como ficar todo esse período longe dos botequins, hein, Chico? É da rua no geral, né? Eu tive até um bloqueio muito pesado na escrita, na minha crônica. O meu texto, a minha crônica, depende quase 100% da rua, da frase do garçom.
de um acontecimento da esquina, né? Eu vivi a vida inteira dependendo dessas situações, desses cenários. Como não ir na Mercearia São Pedro, por exemplo? Exatamente. Então, eu perdi minhas fontes noturnas e foi muito difícil a cumprir as encomendas de crônicas e entregar as colunas, os textos, no começo da pandemia. Comecei a escrever muito sobre Irene, sobre o gato, sobre o olhar da janela, o cronista ali preso em casa, tendo apenas a janela como o olhar, né? O olhar resumido à janela. Isso foi muito pesado. Foi assim, bateu um bloqueio mesmo. Foi muito difícil mudar o ângulo do meu texto, das minhas crônicas, para voltar a escrever com facilidade. E emocionalmente também te pegou, né? Assim como a todo mundo, né? A primeira fase, principalmente, da pandemia. Sim, foi um baque, né? E pô, eu vivia da rua, nesse sentido do cronista que flana pela cidade. Eu tirava todas as minhas histórias de uma ida. Eu lá estava sem assunto, ia beber uma cerveja no centro de São Paulo. Você estava numa esquina daquela, voltava para casa com a vida resolvida, de tema, de história, né? Via o mundo passar ali na minha frente. Inclusive, isso, um pouco antes da pandemia, eu tinha feito, estava fazendo muitas incursões assim, ao centro da cidade, redescobrindo umas coisas, os bares, o Parque da Luz, estava com a crônica assim, enriquecida por novos personagens de São Paulo, estava numa boa fase. Aí veio a pandemia, meu texto empobrece de uma maneira maluca, fico tentando tirar leite de pedra ali e não deu, foi um começo muito difícil. Não, foi duríssimo, né? Eu imagino para o cronista que está no front mesmo, com ritmo, né? Haja abstração, haja abstração. E você como leitor, Chico, você teve mais apetite? Porque o mundo se dividiu em dois na pandemia, né? Teve o pessoal que ficou até bloqueado para consumir literatura e teve gente que mergulhou na literatura, né? Como é que foi você nesse sentido? Não, eu fui um grande leitor de quarentena. Assim, eu reli as coisas que eu julgava mais importantes. Assim, não escrevi nada que preste, digamos assim, mas, em compensação, reli todo o Graciliano Ramos, que é a quem eu devo assim, uma devoção sem fim. Eu reli quase o Graciliano Ramos inteiro, Memórias do Cárcere, Angústias, Vidas Secas de Novo, Linhas Tortas, passei por quase todo o Graciliano Ramos. Eu fiz esse percurso que eu uso muito no meu curso de crônica, de ler lá do Machado de Assis ao mais jovem cronista de hoje. Eu repassei toda essa produção, o Paulo Mendes Campos inteiro de novo, o Antônio Maria, toda a produção do Antônio Maria. Mergulhei nessa crônica de humor dos anos 70, Stanislau Ponte Preta, o Veríssimo mais antigo. Então, foi muito rico como leitor, como releitor. Foi um período de releituras assim, sensacional. Assim, eu nunca tinha lido tanto como eu li agora, como eu li e reli. Né? Então, isso foi importantíssimo. E quem é um grande novo cronista, Chico, que você gosta de xeretar, pesquisar, se surpreender nesse sentido? Sim, eu pesquiso muito por conta do meu curso também, né, desse curso de crônica, até porque se você descuida um pouco, você cai sempre no mesmo filão do que as antologias te entregam.
Aham. E nem sempre as antologias são muito justas, pô, um cara só para ir atrás da crônica brasileira inteira, né? Fica um cânone também, né? Fica uma coisa muito. Você acaba esquecendo um nome ou outro, e eu procuro pesquisar muito e sair um pouco do que os jornais ou os portais nos dão, né? Você tem os nomes assim que já são nomes consolidados, consagrados, e isso já de uma geração depois da minha, né? A geração já do Antônio Prata, de quem está atuando hoje, Marta Medeiros, Tati Bernardi, para colocar o Fred Melo Paiva, que eu gosto muito, cronista de futebol do estado de Minas. Tem essa. O Veríssimo, que continua batendo sua bola em alto padrão e tal, né? Para botar uma Incrível, né? geração Incrível. mais antiga. Joaquim Ferreira dos Santos, que pô, toda segunda é uma leitura obrigatória. Mas eu saio um pouco desse universo que são nomes já consagrados, e tem muito. Por exemplo, tem uma cronista Cidinha da Silva, assim, ela não é que seja uma jovem cronista que tenha começado ontem, ela tem já uma boa coleção de crônicas, mas a Cidinha é um belo nome. Tem um cearense pernambucano, assim, que nasceu na mesma cidade minha, mas mora no Recife, o Samarone Lima, que é Samarone por conta daquele velho jogador do Fluminense, o Samarone do Fluminense. O Samarone Lima é um ótimo cronista lá do Recife. Eu procuro ter sempre esses nomes que não obrigatoriamente estão nos grandes jornais, nos grandes portais, mas você tem uma produção muito, muito grande de cronistas sempre. Você pega ali do começo da internet, os cronistas estavam desaparecendo dos jornais. Você tinha um cronista perdido num jornal ou outro. Você tinha, acho que o Mário Prata estava quase como o cronista solitário dos jornais do Brasil. O Mário e o Veríssimo. E o João Baldo fazendo no Globo. E esse segmento está frutificando, né, Chico? Você teve a internet, o mundo dos blogs e etc. Muita gente, pensando de maneira apocalíptica, achava que vai acabar tudo, a crônica, o texto mais literário dos jornais. Muito pelo contrário, a gente teve um renascimento da crônica com a internet, porque é um texto curto, esse formato que facilita uma leitura rápida. Esteja o cronista metido ou não no mundo das polêmicas políticas, é um texto normalmente muito fácil de ler, muito rápido, não é? Se o cronista for bom, o leitor lê ali nem sente. Então, a gente vive um bom momento em termos de produção. Muito bom. E dá o serviço desse curso de crônicas teu, Chicão, para o pessoal que tiver curiosidade. Como é que chama, como é que faz para o pessoal descobrir esse curso? Aí na página do Bora Saber, que é ali o endereço óbvio, www.borasaber.com.br. Eu sempre anuncio nas minhas páginas de redes sociais curso a curso, mas além do meu curso que chama Arte da Crônica, você tem o Ronaldo Bressani com cursos de narrativas mais longas, de ficção. Você tem o André Bacinski com cinema e música pop. Então, quem quiser não só aprender, mas ter esse diálogo que a gente falou que sente falta dos guias culturais, dos críticos. Assim, o Bora Saber ele cumpre muito essa missão. Curadoria do Marcelo Rubens Paiva, quem montou essa história, e lá você vai ter cinema, literatura, teatro,
você vai ter todo esse psicanálise, né? Psicanálise, você tem a cursos rápidos também, então é um lugar para, assim, que a ideia inicial foi, pô, esse povo todo vai estar em casa agora na quarentena, vamos criar esse diálogo, cursos rápidos que possam é, ajudar a aliviar essa quarentena para todo mundo. E o título, o nome é ótimo também. É algo que sugere movimento e ir para cima e resolver. Bora saber, né? Manda um abraço para o Marcelo Rubens Paiva. E aqui, ó, falando de outras produções tuas aqui, você tem dois caminhos muito conhecidos que você ficou bastante tempo no futebol, né? E também no lance da crônica do comportamento, né? Em algum momento aí de alguns anos recentes, você falou que o macho jurubeba estava em extinção, Chicão. Como é que está hoje nesse mundo pandêmico aí? O macho jurubeba está mais ainda prejudicado? Eu acho que sim, viu, Zé? Eu acho que a minha profecia, a gente está se cumprindo. Embora exista ainda um núcleo aí de resistência, mas o macho jurubeba é como eu defino aquele cara, é muito baseado em familiares meus, né? Nos tios mais brutos que eu tenho, no lado mais selvagem ali. É aquele cara que quer resistir como machão à moda antiga, mas ele está perdido, né? É uma criatura obsoleta, ele teima, mas tá muito perdido no mundo de hoje. Mas é um personagem que eu trato com muito humor, para ser ali a voz dessa quase extinção, né? Eu falo que deve ter dois na Moca, um ali em São Vicente, um ou dois em São Vicente, quatro lá no Cariri, mas são dois na Moca, são muito poucos. E você acha que nesses tempos atuais dá para você ter um pouquinho da parte bonita do macho jurubeba com o homem antenado com o mundo contemporâneo? Esse é o que você e eu buscamos, né, Chico? Digamos que conseguir um mix ali de alguma coisa que aproveitável do jurubeba e uma nova sensibilidade, digamos que é um bom mix ali. Mas o problema é que nem sempre o jurubeba contamina muito. Ele é tão machista de um jeito, Zé, que ele acaba, na hora H, irrompe ali a brutalidade e acaba destruindo uma nova sensibilidade, né? um novo cara. Tal. Até é muito perigoso lidar com o jurubeba. Sim. Você estava falando de algo muito nobre, que é a sabedoria do homem simples, né? Que é quando a gente pode cair numa armadilha de ficar valorizando só o modelo, né, refinado, mas a sabedoria do homem simples e a democracia do botequim, no qual pode estar sentado o acadêmico e o homem da vida prática juntos e com o mesmo valor, isso é importantíssimo, né, Chicão? Claro, poxa, essa liga é o que a gente deveria ter, né, ali como modelo no micro, ali no balcão do bar, como modelo da democracia, aliás, né? Essa convivência, a mistura dos conhecimentos, a união dos conhecimentos, isso seria uma bela ideia de democracia. E falando em democracia, me lembrou aí a tua bancada no Cartão Verde, com o Vladir Lemos, Vitor Birner e o Dr. Sócrates, né? Como é que foi para você? Eu sei que eu lembro de ouvir o Sócrates agradecer muito a você e ao Vladir por ter se aproximado e ter descoberto
mundos que ele próprio não tinha ainda habitado, visitado. E me fala agora de você, como é que foi essa experiência de ter convivido com o doutor? Cara, foi uma experiência extraordinária, né? Assim, um daqueles acontecimentos da vida que são marcantes ali. Tem um capítulo do Dr. Sócrates, eterno ali, né? Começou com o nosso bate-bola lá na TV Cultura, mas virou uma amizade consolidada. A gente se via fora do programa no mínimo umas 4 vezes por semana. Tinha aquela cerveja iluminada permanente. Quando o Vladimir me chamou para fazer o cartão verde lá com ele, quando ele falou que tinha o Dr. Sócrates no meio, eu não quis nem saber quanto era, se eu me pagar. Eu ia pela cerveja, né? Eu ia por conta da chance de conviver com aquele cara que era ídolo, que era uma ideia de jogador de futebol pensador, né? Eu tinha toda uma admiração pelo Dr. Sócrates, então poder conviver com aquela figura foi uma riqueza, né? Foi pouco tempo, né? Quantos anos foram, Chico? Assim, é um capítulo muito especial. Quantos anos de convivência? Uns 5, assim, com mais para valer, uns 5 anos. Uma faculdade, né? Foi meio 5 anos, mas valeu pelos 50 para usar para inverter 50 que valeram 5 anos que valeram por 50, esquema JK. E você imagina o Dr. Sócrates hoje vendo esse futebol e vendo esse cenário político, como é que ele se comportaria? Cara, eu acho que ele estaria muito ali indignado e tal, mas seria de extrema utilidade para o momento, né? Eu acho que ele abriria um belo debate aí, né, nesses meios esportivos. Assim, um pouco antes de morrer, ele tinha se colocado lá no Cartão Verde como um anticandidato a presidente da CBF. Então, ele já estava puxando um debate interessante ali entre futebol e política. Então, eu acho que ele estaria no auge dessa discussão. Seria assim, importantíssima a voz do doutor no momento, né? Porque você pega falando da democracia corintiana, cara, quantos brasileiros, torcedores ou não do Corinthians, tiveram a ideia pedagógica, souberam o que era democracia via Dr. Sócrates, via Sócrates, Vladimir, Casagrande, mas pela experiência do Corinthians. O brasileiro sabe mais do conceito de democracia pelo Dr. Sócrates do que pelos gregos ou pela nossa experiência política. Aquilo foi muito pedagógico, né? E eu acho que o Dr. Sócrates, no final lá do Cartão Verde, ele já estava mais conceitual, né, Chico? Que ele tinha momentos que ele parecia também um pouco o Paulo Francis no Manhattan Connection, que o Paulo Francis fazia uns muxoxos no meio do programa. Ele já não precisava nem mais, né? Ele chupava bala. Bala uma bufada, né, no programa. Quando havia algum assunto meio que ele sabia que não ia render nada, ou aquela coisa só de boleiro, eu acho que ele tinha ali o tempo, o luxo do tempo. Pô, o tempo é importante, eu não vou gastar com qualquer coisa. E agora, já que a gente aqueceu, começou a alongar, entramos em campo, vou te fazer uma pergunta para você falar livremente assim. Qual o seu prognóstico para a nossa selecinha brasileira na próxima Copa do Mundo? Cara, eu queria tanto voltar a amar a seleção, Zé, amar mais, sabe? Tá difícil, né? Tá difícil. Cara, mas a CBF, os próprios jogadores, não há um esforço de reconquista, né? Eu acho que há muito da nossa parte, mas não há. Muito pelo contrário, os caras tratam assim
querem torcer contra, não compreende o divórcio que houve. Sim, sim. Agora, vê que isso seria bem possível, né? Se houvesse um pouco de mudança ali na mentalidade, tanto da CBF quanto dos jogadores. Você vê o nosso amor, como foi refeito pelas atletas olímpicas. Poxa, eu me peguei em madrugada, completamente pacheco das meninas, da ginástica olímpica, do skate, de qualquer modalidade. Assim, ver que Da canoa, do canoísta, do menino canoísta. Sim, cara, a gente gosta e ama torcer a favor. Não tem essa coisinha muito óbvia de dependendo de quem está no poder, agora vamos torcer contra. Isso é muito pobre. Mas a seleção perdeu essa liga. Uhum. Você pega agora na Copa América, cara, o que perdeu, não perdeu esse encanto. Eu acho que teria que ter uma reaproximação. Não sei se jogando mais aqui mas eu ainda acredito que passa muito um pouco pela arrogância da instituição ali, sabe? Eles ficaram se debandaram para um canto Sim. E estamos dançando músicas diferentes. Não tá rolando esse verdade. amor. A gente sempre vai tentar resgatar esse amor, né, Chico? Sim. De repente bota o Lisca lá de treinador. Um resgate meio maluco, né? Um sequestro. Eu acho que a gente vai reencontrar esse amor logo mais, mas vai exigir muita discussão de relação, muita DR, muita conversa, muito sincericídio. Muita DR. E, queridíssimo Chico Sá, a gente percorremos a nossa bela missão aqui. A gente está chegando ao final dessa prosa ótima, mas eu tenho uma última pergunta. Se você fosse escrever um livro durante esse período da pandemia, qual seria o título desse livro? De bate-pronto, assim, desafio. Seria Angústia 2, para pegar o Graciliano Ramos, seria Angústia 2, a missão quarentena. Demais. Ótimo título. E uma homenagem. O generoso Chico Sá. Eu amo esse livro, foi um dos que eu reli agora na pandemia. Então eu seria ali o Luiz da Silva 2, que é o personagem metido naquela angústia medonha atrás da Marina, que era a grande paixão da vida dele. Eu faria uma Angústia 2. Demais, Chico Sá. Chico Sá, mais uma vez, muito obrigado, cara. Viver essa quarentena perto dos amigos é muito melhor, e mesmo de uma forma digital, eu quero te agradecer e dizer que a gente logo, logo vai se encontrar para um botequim democrático. Um grande beijo. Tomara, Zé. Já eu desço aí para a gente fazer a festa. Obrigado, Tarrafa. Vida longa, Zé. Valeu. Valeu. Beijão.